E eu quero aproveitar essa antecipação e falar com você o seguinte: tem a ver com uma carta que eu li hoje aqui na Fraternidade do Evangelho. Os irmãos da Fraternidade compartilharam. Tem muitos amigos e irmãos presbiterianos na Fraternidade, assim como tem de todos os grupos denominacionais. Mas os presbiterianos, batistas, metodistas, os históricos são em número um pouco maior. E os presbiterianos estão sofrendo muito com o que vem acontecendo já há muitos anos, há mais de, provavelmente há 22 anos na Igreja Presbiteriana do Brasil, numa presidência vitalícia, com um grupo de direção praticamente vitalício também, e que vocês imaginem, ficar 22 anos com a mesma mentalidade, sem renovação de poder, de direção, é a receita para mumificação, é a receita para o formol, para formolização, é a receita para catatonia, é a receita para os vícios de comportamento e é a receita para a amnésia histórica. Em muito pouco tempo as pessoas mudam o pensamento, porque a maioria das pessoas não tem um pensamento de raiz, não tem um pensamento profundo. A maioria, como Jesus descreveu, foi gente que o evangelho caiu à margem do caminho. Aí qualquer coisa os arrebata, leva a semente. Outros caíram num solo aparentemente bom, mas não tem raiz, tem rocha, tem empedernimento na base, não se aprofunda. Há outros que ficam sufocados pelos espinhos das milhares de circunstâncias, ideologias, conjunturas, e se afligem, se desesperam, se sufocam. O evangelho não tem ar para essas pessoas respirarem, são apenas alguns que têm essa raiz, esse espigão plantado. Então, tem gente se decepcionando para todo lado. Os filhos dessa geração já estão em processo de plena evasão, e vai aumentar essa evasão, porque é uma liderança estilo Putin, vai ficar 26 anos, pelo menos, no poder, e patrocinando mediocridades. São tantas que não vale nem a pena mencioná-las, mas uma das mais nojentas que eles conseguiram aprovar foi praticamente a proibição das mulheres de se manifestar em qualquer coisa que seja totalmente pública. Mulher, agora, na Igreja Presbiteriana, fala só para mulher. E não pode subir naquele palcozinho onde tem um púlpito. Se falar no templo, é para mulher e é de baixo. Ou então tem que ser em salas separadas, em ambientes e containers de condicionamento das mulheres ali, para uma poder falar com a outra. E só que a Igreja Presbiteriana já vinha praticamente livre disso há vários anos, mas eles vêm apertando, 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 e a cada vez eles apertam mais. Agora eles queriam proibir pessoas que tivessem intenção de votar em qualquer partido de esquerda, estavam ameaçando de os expelirem da igreja. É porque houve um levante dos homens, porque só homens vão ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. É uma maçonaria chauvinista, machista. Só cabem homens. Não é nenhuma sinagoga onde as mulheres podem ficar ao lado dos homens na mesma reunião. Não, é só para homens. É pior do que uma sinagoga radical. E aí eles vão passando
as doutrinas, os dogmas machistas, em nome de Paulo, em nome de Pedro, e vão perpetuando noções do primeiro século, que eram aplicativos de possibilidade de diminuição de danos que Paulo, por exemplo, praticava. Não era o ideal do evangelho, ele sabia disso, ele já tinha dito que em Cristo não havia nem homem nem mulher, que todos eram iguais. E em diversas outras ocasiões, como ele diz, o homem, a mulher é tirada do homem, o homem é nascido da mulher, para que entre eles haja interdependência. Mas tudo isso é apagado. O princípio é claro, os aplicativos é que eram relativos ao que era possível no primeiro século. Eles querem fazer os aplicativos do possível no primeiro século numa regra de ouro para o resto da história humana, para a fatalização da condição feminina de maneira covarde, medíocre e horrorosa. Aí hoje, primeiro, eu li uma carta escrita por um pastor presbiteriano cujo nome é Ageu, que um amigo, um filho do meu coração que está lá na fraternidade, o John, falou que aquilo ali era uma coisa absolutamente patética, que aquele homem escrevendo uma carta em nome das mulheres presbiterianas, dizendo que mulher presbiteriana nunca quis ser ordenada pastora, não quer ser presbítera, não tem vontade de liderar nada na igreja, está conformada com o seu lugar e o seu papel de acachapamento, dá lá um decálogo de razões pelas quais as verdadeiras mulheres presbiterianas estão contentes com o catre, contentes com o silêncio, contentes com o voto de não abrirem a boca, de só falarem através dos seus maridos. Imaginem só. E ele diz isso, as verdadeiras mulheres presbiterianas estão assim. E o John disse, o nome do cara é Ageu, mas podia ser AGU, que era a Advocacia Geral da União do Supremo Concílio Presbiteriano. Conforme essa AGU atual, advoga para a presidência, não importa qual seja a causa. Não está preocupada com direito, só com advocacia, como a advocacia de presos condenados e sem nenhuma justificativa ou dúvida. É uma AGU contemporânea. E aí teve uma segunda carta, que foi a carta das mulheres presbiterianas, que já está com mais de 1.000 signatárias, publicada na revista Ultimato, basta escrever Ultimato, na revista Ultimato, no Google, que você vai cair lá, uma carta do coletivo das mulheres presbiterianas. E aí sim, descrevendo de maneira educada, polida, mas rascantemente sincera, a insuportabilidade desse tipo de decisão do Supremo Concílio, o anacronismo, o casuísmo, o esclerosamento, a obsolescência, a caducidade, o Alzheimer, de total falta de capacidade de compreensão do tempo presente, de reconhecimento da história e de resposta pertinente ao diálogo contemporâneo com a história humana. E a carta está lá, escrita com uma veemência enorme, e precisa crescer. O máximo possível de mulheres presbiterianas precisam assinar aquilo ali. E nessa carta, eles dizem, olha, elas dizem, nós formamos um contingente no nosso coletivo de mulheres presbiterianas, no qual 56% das mulheres têm nível superior, muitas das quais são professoras universitárias, e das qualificações intelectuais, culturais, acadêmicas das mulheres que falam em todos os lugares.
são ouvidas em todas as instâncias da sociedade, menos nessa comunidade puritana de eunucos antissexistas, antifeminino, anti-acolhimento. Tem medo da capacidade, da inteligência, da intelectualidade, da superioridade intelectual, filosófica, cultural e de preparo humano e de sensibilidade humana e de liderança humana que as mulheres têm dia a dia, mais sobreexcelente e sobressalente do que a dos homens. Esse é o pavor de Roberto Brasileiro e daquela meninada toda que está lá. Conheci a maioria garotos. Sei de onde vem e sei o que não tem. Sei as preparações que não tiveram. Sei a inteligência que não possuem. E sei o culto à mediocridade que eles precisam fazer para poderem se manifestar e se continuar nos seus lugares de poder. É somente isso. Nojento, triste, feio, ugly, horroroso. E eu espero que uma quantidade muito maior de mulheres entrem aí na revista Ultimato, procurem quem não tem o endereço, no Google te dá, fácil, fácil, você chega lá e subscreve essa carta, porque esse negócio passou de todos os limites aceitáveis e possíveis. Pelo amor de Deus!